Olá, seja bem-vindo ao meu canal, que a paz de Cristo esteja com você. Como vocês puderam ver no título desse vídeo, hoje eu vou contar do meu testemunho indo para uma escola missionária. Eu já deveria ter contado esse vídeo alguns anos atrás, porque eu tinha falado para Deus que se tudo der certo, se eu realmente conseguisse ir, eu contaria esse testemunho para as pessoas, porque vocês vão entender no decorrer do vídeo que esse testemunho é muito mais de contar as bênçãos do Senhor do que de fé. Porque várias vezes a minha fé vacilou, mas o Senhor foi bom comigo. E hoje eu quero contar esse vídeo porque talvez possa inspirar outros jovens também, ou até mesmo adultos, né, que passam por dificuldades, que passam por desânimo, mas que entendam que Deus está sempre conosco, suprindo aquilo que a gente necessita. Eu quero começar contando um pouco da minha vida antes de ir para a escola missionária, que eu morava lá no interior do Maranhão, e eu passava uma vida muito difícil, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos de idade, então só tinha minha mãe cuidando de mim e de mais 3 irmãos meus, que eram menores que eu. Eu sou a mais velha da minha mãe, e a gente passava dificuldades financeiras nesse tempo, e ali era impossível que eu pudesse ir para outro lugar, estudar, mas Deus foi encaminhando tudo, e eu cresci na igreja adventista. Desde meus 5 anos de idade eu participo da igreja adventista, mas eu não tinha um encontro real com Deus, eu não tinha realmente desejo pelas coisas de Deus. Eu fui desenvolver esse desejo quando eu tinha lá os meus 14 anos de idade, foi quando Deus realmente me fez um convite, né, o convite que Ele faz a todos nós, mas que nesse momento eu aceitei. E eu era adolescente nessa época, mas eu comecei a me envolver bastante nas atividades da igreja, participava de Missão Caleb, dos Desbravadores, eu pregava, eu cantava, eu fazia tudo na igreja, para que eu ficasse ali envolvida nas coisas de Deus. Antes de eu ter esse encontro com Deus, eu tinha passado por uma fase no mundo, que eu acho que muitos jovens acabam passando por isso, e experimentando algumas coisas no mundo, mas eu só encontrei felicidade realmente quando entreguei minha vida a Jesus. Mas ainda assim, eu tinha muito conhecimento teórico sobre as coisas, mas um conhecimento prático eu não tinha. Então, eu acabei em um certo momento de novo me desviando do Senhor, não indo tanto para as coisas do mundo, mas eu fiquei depressiva devido a algumas coisas que aconteceram na minha vida, e isso me afastava muito de Deus. Até que teve um dia que eu reuni forças para orar ao Senhor, pedi para Ele ajuda e perguntei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me escolheu? Eu? Quem sou eu? Por que o Senhor coloca esse desejo no meu coração? Eu quero viver realmente como o Senhor quer que eu viva. E ali eu fiz essa oração, chorei muito aos pés do Senhor e Ele me respondeu. Não demorou muito tempo, Ele me respondeu, enviou uma pessoa, um amigo meu que me ajudou a conhecer mais profundamente mesmo sobre Cristo, quem realmente Ele era, qual era a vontade de Deus para minha vida. E naquele momento ali eu decidi ser missionária. Eu queria viver integralmente para Deus. Eu acabei indo para a casa de uns irmãos no campo, aprendi muitas coisas lá, mas eu voltei para minha casa. E a gente sabe que quando a nossa família não vive aquela mesma coisa que a gente está vivendo, se torna muito mais difícil. Então, em certo momento me deu um desânimo, eu pensei em desistir, mas aí Deus mais uma vez trouxe pessoas para minha vida que me colocaram para cima, que me incentivaram a buscar as coisas de Deus. E em um determinado momento eu decidi que eu queria ir para escolas missionárias. Eu tinha visto sobre escolas missionárias que existiam e aquilo me empolgou muito porque até então eu nunca tinha ouvido falar. Então eu disse assim, eu quero ir para uma escola missionária. E aí eu mandei mensagem para algumas escolas missionárias, mas acabei não sendo aceita nessas escolas. E eu pensava assim, eu acho que o Senhor quer que eu fique aqui mesmo, né? Ficava um pouco até chateada, tipo, por que todo mundo vai? Tô vendo isso, as pessoas irem, por que eu não posso ir para uma escola missionária? Né? Mal sabendo que Deus tinha planejado para minha vida. Mas aí um amigo meu mandou mensagem falando sobre a escola de Cristo. Ele mandou e falou, olha, tem essa escola aqui, a gente poderia ir pra gente estudar lá, pra gente se capacitar, porque a gente estava tendo a ideia de fazer evangelismos por aí, pregando a verdade presente. Ele falou, lá a gente vai poder se capacitar melhor para fazer esse trabalho. E eu fiquei super empolgada com a ideia.
no momento, mas depois eu pensei, já não fui aceita nas outras, por que essa vai ser diferente? Mas eu vou mandar assim mesmo, né? Vai que dá certo, né? E aí foi onde eu mandei mensagem para eles mandaram um formulário para eu preencher, mas eu preenchi... Na verdade, eu não preenchi o formulário. Eu deixei pra lá, eu disse, isso não vai dar certo, mas eles mandaram de novo e falaram, olha, a gente vai te dar um prazo de até amanhã, às meia-noite, você mandar esse formulário. E aí eu fiquei um pouco assim, né, mas, quer saber? Vou enviar, né? Vai que dá certo, vai que eu fui aceita, pelo menos eu vou saber que em algum momento eu fui aceita em alguma escola missionária. E aí eu pedi pro meu tio imprimir pra mim as folhas e meu tio chegou lá em casa quase meia-noite. E eu fui lá preenchendo. E o interessante é que eu estava em ligação com dois jovens, onde eu estava falando para eles sobre a verdade presente, ensinando algumas coisas para eles. Inclusive, uma dessas jovens aceitou a mensagem. Ela também foi para essa escola missionária, mas em outro vídeo eu posso contar sobre isso, trazer ela aqui para contar junto comigo como que Deus trabalhou também na vida dela. Mas voltando lá sobre o formulário, eu preenchi, enviei para eles, quase meia-noite, quase no prazo mesmo. Mas eu fui e não tinha me atentado para um detalhe, né, que era que o valor do curso, alguma coisa assim. Aí enviei o formulário e alguns dias depois eles mandaram para mim que eu tinha sido aceita. E eu fiquei feliz, eu fiquei empolgada, falei, nossa, eu fui aceita, né? Mas eu pensei, como eu falei, a questão financeira da minha família era muito difícil, então eu falei, mas como que eu vou para esse lugar? Não tem como eu ir. Então, pelo menos eu fui aceita, né? Mas aí eu fui pra igreja, e lá na igreja eu fiquei pensando assim, e se eu pedisse ajuda para as pessoas, né? Se eu pedisse ajuda para as pessoas, para os missionários que eu conheço, para eles me ajudarem aí. Só que depois eu não gosto de ficar pedindo as coisas para as pessoas assim. Mas, e eu fui pra casa, depois acabou o culto, fui pra casa, e eu mandei mensagem para um amigo meu, o mesmo amigo que me apresentou a verdade presente. Eu falei, eu fui aceita nessa escola, né? E ele falou assim, você vai? Ele falou, você tem que ir, essa escola é muito boa. Eu sempre quis estudar nessa escola. Ele falou assim, e aí, você vai? Eu falei, não tenho condições de ir, né? Aí ele foi e falou, não, deixa que eu vou te ajudar. E ele começou a mandar para várias pessoas que se poderiam me ajudar, que eu era uma missionária, contando um pouco da minha história para as pessoas. E algumas pessoas começaram a ajudar. Só que eu estava tão ali pensativa com as coisas que eu acabei esquecendo de ver o valor do curso. Na verdade, eu nem tinha me atentado que o curso era pago. Então eu mandei mensagem para eles e perguntei o valor. E eu falei assim, o valor da passagem até que eu conseguiria com outras pessoas, mas o valor do curso pro meu estado de vida era inacessível, né? Então eu pensei, não, deixa pra lá, mas pelo menos eu fui aceita, né? Se você pensou isso, pelo menos eu fui aceita. E aí eu falei pras pessoas, não precisa mais ajudar, porque não tem como ir e tudo mais. E aí passou um tempo, a tia Lígia, que é a esposa do diretor lá da Escola de Cristo, de Odaí, mandou mensagem pra mim, perguntando, né, se eu era a moça que tinha feito a inscrição, se eu iria. Eu falei que eu não iria porque eu não tinha condições. E aí ela foi e falou, faz uma carta contando sua história que a gente vai tentar conseguir um padrinho pra você. Naquele momento eu fiquei assim, será que isso vai acontecer? Eu fiquei... Porque na minha cabeça era impossível que uma pessoa pudesse dar aquele valor para uma outra pessoa que ele nem conhecia, né? Apesar de eu ter contado minha história lá, não me conhecia, então pra minha realidade aquilo era muita coisa. Então eu fui e eu comecei a orar a Deus, né? Se ele realmente queria que eu fosse, tudo mais. E tava tendo retiro na minha cidade. E eu queria ir para um lugar mais em meia natureza para poder orar a Deus sobre isso. Eu fui para esse retiro, eu fui lá pro meio, em meia natureza, e comecei a orar a Deus, orar sobre isso. E eu
pedi um sinal a Deus. Né? Eu falei, Senhor, se realmente o Senhor quer que eu vá para os serves, que o Senhor me leve para casa. Porque eu já tinha ido lá, já tinha orado, eu queria ir para casa. E aí, um amigo meu, que nem estava lá, apareceu do nada e me levou para casa. E aquilo ali para mim tinha sido um sinal de que realmente Deus queria que eu fosse. E antes disso, meu amigo tinha falado, olha, arruma sua mala pela fé que vai dar tudo certo. Eu falei, eu vou para casa, vou arrumar minhas malas e vou esperar em Deus. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a mensagem falando, arrume suas malas que nós conseguimos um padrinho para você. Naquele momento eu chorei, fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, o Senhor atendeu as minhas orações. Ele realmente está cuidando de mim. E só que aí veio a questão depois que eu tinha falado para as pessoas que eu não precisava mais de ajuda com a passagem, né? Porque eu não iria. E aí, para pedir ajuda de novo, né? Seria um pouco mais complicado. Mas eu fiz isso, né? Eu comecei a falar, a divulgar, pedir oração e as pessoas começaram a ajudar. E as pessoas começaram a doar o dinheiro e menos de 1 hora, pelo menos que eu me lembre, eu consegui todo o valor que eu precisava para viajar. Deus foi muito generoso. Deus me deu até mais do que eu precisava para viajar. Eu consegui suprir várias necessidades que eu precisava ali. E eu comprei a passagem. E uma coisa interessante sobre a passagem também é que as passagens estavam tendo valor muito alto. E isso faltava pouco menos de 1 semana para eu estar lá no ICEVES, né? Que é a Escola de Cristo. E eu pensei, como é que eu vou conseguir todas essas coisas nesse pouco tempo? Mas Deus foi encaminhando. Então eu já tinha um padrinho, eu já tinha a passagem, tava tudo certo. E, como eu falei, né? Como eu falei antes, os valores da passagem estavam vindo muito alto, muito alto. E no momento que eu consegui o dinheiro, pouco antes de eu conseguir o dinheiro, eu achei uma passagem que estava mais em conta. Então eu falei, tem que ser essa que eu tenho que ir. E aí deu tudo certo para eu comprar aquela passagem, para honra e glória de Deus. Só que tinha um outro detalhe que eu não estava me atentando, é que eu não tinha identidade. Não tinha identidade original, tava só com uma xerox bem ruim, tava até manchada. Só que eu fiz preenchi tudo lá da passagem com essa xerox, né? Porque eu pensava, talvez eu consiga viajar com essa xerox, só que eu fui pesquisar e eu vi que não podia viajar com essa xerox. Tinha que ser, nem autenticada não tava podendo, tinha que ser original. Então, eu fui e pensei assim, e agora, como é que eu vou viajar? Mas o que aconteceu antes? A xerox sumiu. A xerox simplesmente sumiu na minha casa. Todo mundo se mobilizando ali para ajudar, minhas tias, meus primos, minha família, meus irmãos, e não achava de jeito nenhum. E ali eu fiquei desesperada, porque eu pensei, agora a minha única chance era essa xerox. Isso antes de eu pesquisar que só tinha que viajar com o original. Falei, a minha única esperança era essa xerox, e agora? O que eu vou fazer? E não achava xerox, minha mãe falou, vai lá na outra cidade e tenta tirar a original, ver se dá pra tirar, parece que eles tiravam em um dia. Só que tava no período de feriado, né, feriado de carnaval nesse tempo. Mas eu fui assim mesmo, fui lá ver se tinha como eu tirar, mas chegando lá, não tinha porque tava no feriado, tava fechado, só ia abrir na segunda-feira, mas na segunda-feira eu tinha que estar lá no ICEVES. E aí, eu fiquei quase chorando lá pro moço deixar eu fazer, mas não tinha como. E eu voltei pra casa. Nisso que eu voltei pra casa, eu me ajoelhei na cama, assim, e comecei a orar a Deus. Chorando em lágrimas, falei, Senhor, o Senhor já proveu tudo. Só falta isso, eu não vou viajar por causa disso. E aí, eu levantei, falei outras coisas com Deus, levantei e tinha uma bolsinha bem na direção de onde eu tava orando. Quando eu coloquei a mão nessa bolsinha, lá estava a xerox. Isso, algumas pessoas falaram que olharam lá e não estava. Talvez eu estava testando a minha fé, né? E eu achei. A minha mãe falou, vai lá no cartório, tenta autenticar, que talvez consiga viajar com ela autenticada, né? Isso antes de eu pesquisar que não dava. E aí eu fui, só que não tinha como autenticar porque eu precisava do original. E eu tinha que viajar pro Pará, porque eu ia sair de Belém para poder ir pro Espírito Santo, onde fica a escola. E eu falei, eu vou ter que viajar. Se Deus já proveu, vou ter que ir.
pela fé, né? Uma fé bem abalada, mas eu ia pela fé. Então eu viajei pra Belém, pro Pará, na verdade, né? Fui pro Pará e o que a gente tinha acordado com a minha tia é que eu tentasse tirar a identidade de lá. Então ela marcou para que eu tirasse a identidade lá, para tentar tirar. Só que uma das coisas das exigências era que precisava ter a carteira da furadinha, né? Acho que o YouTube não me permite falar aqui, mas vocês vão entender. E aí, eu não tinha isso, porque eu não tinha tomado. Então, ela falou, tem que ir com a identidade antiga e com a carteira da furadinha pra poder tirar. Eu falei, não tenho, né? E agora? Aí quando eu cheguei lá, a minha tia falou assim, olha, você vai lá, você mente, fala que você perdeu, que você foi assaltado, alguma coisa assim. E eu sou uma pessoa muito tímida, né? Talvez foi até uma covardia da minha parte, mas eu não tive coragem de falar pra ela que não, porque eu não ia mentir, né? Mas eu fui e orei a Deus e falei, Senhor, se for mentindo, eu não quero ir. Então eu não vou mentir. Se você precisar mentir, então eu prefiro não ir, eu prefiro ficar. E aí quando chegou lá, nem precisei entrar, nem nada, nem falar nada, a mulher só falou, já que você não é daqui, você teria que tirar como primeira via, então eu teria que agendar. Então não ia dar. Então eu fiquei aliviada, falei, pelo menos eu não preciso mentir. Aí minha tia falou depois, então vai pra casa, depois você vai no aeroporto, pergunta se tem como e tenta tomar primeiro, pelo menos a primeira dose. Aí eu falei que... Aí eu não falei nada, só fui pra casa, fiquei orando a Deus. Se eu não me engano, eu jejuei. Mas aí o que eu comecei a fazer foi pedir pra todas as pessoas que eu conhecia, assim, os irmãos, pra orarem por mim. Eu falava pra eles o que eu tava passando e pedir oração. E muita gente começou a orar ali por mim. Eu decidi ir pro aeroporto pela fé. Falei, não, se realmente Deus quiser que eu viaje, eu vou. Senão eu volto pra casa, né? Fazer o quê? Então, um fato interessante também é que onde a minha tia mora, ela mora em Marituba, que é a região metropolitana ali de Belém. E ela mora em um bairro que Uber nenhum gosta geralmente de entrar lá, porque eles consideram perigoso. Mas nesse dia, já era tipo umas 10 horas da noite, principalmente à noite eles não gostam de entrar. Mas nesse dia Deus mandou uma pessoa muito bem avaliada. Eu acho interessante contar esse ponto, porque é um milagre também, né? Se eu contar isso lá, as pessoas vão dizer que é um milagre. Então, foi e Deus mandou essa pessoa. Um ponto também que eu falava muito pra Deus é que eu queria encontrar pessoas gentis no caminho, porque eu já tava tão aflita com tudo que tava acontecendo. Se eu encontrasse pessoas que me deixassem mais nervosa ainda, Era capaz de eu desmaiar. mas Deus mandou essa pessoa. Eu fui pro aeroporto e chegando no aeroporto também, a pessoa que abriu a porta pra mim do aeroporto era uma pessoa muito gentil. Eu já tava sentindo, tipo, Deus realmente trabalhando. E chegou a hora de eu ir lá fazer o check-in, né, pra poder viajar. Que esse era o momento mais temido de toda a viagem ali, porque eu tava só com a xerox da identidade. E aí, fui. Eu disse assim, eu vou tentar mostrar no celular, que eu acho que pelo menos não precisa mostrar a identidade, né? Só que na hora que eu fui mostrar o celular, a internet não tava funcionando. Ele disse, não, você vai ter que ir lá. Aí eu fui lá, já meio com medo, assim. E mostrei a identidade. Dei pra ele lá a identidade, mostrei o check-in e tudo mais. Aí ele ficou me olhando. E eu disse, pronto. Agora acho que vai dar ruim, né? Mas aí ele foi, me devolveu. Falou assim, você tem quantos anos? Falei que eu tinha 18 anos na época. Ele falou assim, você quer ajuda pra chegar lá em cima? Eu falei que sim, que eu queria, né? Porque eu já tinha viajado antes de avião, mas eu tinha ido com a minha mãe, né? Dessa vez eu tava sozinha. E aí ele falou assim, tá, então você senta ali e espera que vai vir uma pessoa que vai te ajudar. Eu falei, tudo bem. E ele colocou na minha passagem prioridade máxima. Não tinha motivo nenhum pra eu ser prioridade máxima. Eu não era menor de idade, eu não tinha nenhuma deficiência, não tinha nada, então não tinha como ser prioridade máxima. Então isso foi uma bênção de Deus. Não tem como não ter sido Deus.
colocou como prioridade máxima. Eu sentei lá e veio um rapaz muito gentil. Digo até que talvez Deus tenha usado um anjo naquele momento para me acalmar. E ele fez tudo para mim, tudo que eu precisava fazer, passar pelo raio-x, levar a mala. Ele falou, olha, eu subi para outro andar, ele falou, você senta aqui, na hora que abrir lá, eu vou te chamar e você vai ser uma das primeiras a entrar. Eu falei, tudo bem, né? Então, foi, e realmente foi uma das primeiras a entrar no avião, como prioridade máxima. E interessante é que lá em Belém, as medidas contra a Covid e tudo mais estava sendo bem rígida, então não tinha como viajar sem a carteirinha. Mas nisso Deus proveu também. E aí tinha ainda que eu ir para Belo Horizonte. Fui para Belo Horizonte e também mais uma vez Deus foi e proveu e eu não precisei mostrar tanto a identidade, só vi meu nome e eu entrei também. E isso foi uma bênção. Isso é realmente uma bênção. Eu creio que vocês puderam ver como Deus foi generoso comigo, como Deus foi bondoso, como Deus cuidou de cada detalhe. Não porque eu tive fé suficiente, não porque eu era boa, porque Deus é bom. Deus cuida de nós. Quando Ele tem um propósito para a nossa vida, Ele cuida de nós. Uma coisa que o meu amigo falava também quando eu estava ali na aflição de conseguir os valores e tudo mais, ele falava assim, se Deus te chamou, Ele paga a conta. E realmente isso aconteceu. Deus realmente pagou a conta. Deus tem pago até hoje. Deus tem cuidado de mim até hoje. E agora eu vou contar uns bônus pra vocês do que aconteceu lá nos céus, porque aconteceram muitos milagres na minha vida lá. Muitos milagres. Talvez eu não vou contar todos aqui, mas eu vou só contar como um bônus aqui algumas coisas que aconteceram. Quando eu cheguei nos SEVES, eu não tinha condições, como eu falei. Eu não queria também que minha mãe ficasse mandando dinheiro, porque eu já tinha escolhido ser missionária, já tinha largado várias coisas da minha vida por decisão mesmo. E eu ficar dependendo da minha mãe, podia ficar tipo, ela escolheu ser missionária, agora precisa de mim, né? Tudo mais. Então, eu orava a Deus. Se eu precisava de uma coisa, eu orava a Deus. Sim, eu preciso disso. E foi uma família que eram os pais de um dos alunos que estudavam comigo. E eles não cheguei a falar com eles da primeira vez que eles foram lá, mas o Shodai falou de mim pra eles. E eles se propuseram a me ajudar, a me apadrinhar lá, né? Tudo que eu precisasse, eles me dariam. Então veio uma das tias lá e falou, olha, tem um casal que eles disseram que tudo que você precisar, você pode me falar comigo que eles vão pagar pra você. E eu fiquei impressionada, mas eu disse... Eu não vou pedir nada, né? Porque eu não gosto de pedir nada pras pessoas. Mas aí, da outra vez que eles foram lá, a tia chegou com uma sacola cheia de coisa, de roupa, de tudo que eu tava precisando, até mais do que eu tava precisando. E eu lembro que eu fui pro quarto e comecei a orar e eu chorava, Senhor, muito obrigada, o Senhor tá provendo isso. Depois ela veio falar comigo e a gente tem uma conexão muito bonita até hoje. Eu tenho uma consideração muito grande por essa família, não só por isso, mas por todo o amor que eles têm por mim. Que eles me abraçaram como filha mesmo, naquele momento. E eu fui falar com ela e falei, mas por que vocês estão me ajudando? E ela falou, olha, Deus tem um amor muito grande por você. E ela disse assim, quando eu entrei no supermercado, Deus falou pra mim, olha, tudo que você for comprar, você compra como se você fosse comprar pra sua filha. E aí a gente chorou, foi um momento muito emocionante. E depois ela foi, levou um monte de coisa pra mim. E teve um momento também que eu acabei... fui passar minhas roupas, antes disso, né, antes deles me ajudarem na questão das roupas, fui passar minhas roupas, eu tinha poucas roupas, porque eu estava passando por um processo de transição ali nos vestuários, e aí... Eu acabei queimando dois dos meus vestidos. O outro acabou acontecendo um acidente também. Sei que eu fiquei, e agora? Eu só tinha essas roupas, né? Como é que eu vou fazer? Aí uma moça mandou mensagem pra mim, falando, olha, tem umas roupas aqui que eu vou mandar pra você. A gente nem se falava direito, ela falou isso, vou mandar pra você essas roupas. Mandou uma mala cheia de roupa pra mim. Depois a tia foi, chegou com um monte de roupa, tudo com etiqueta, sapato, tudo novo, tudo novo. E eu ficava assim, impressionada como Deus estava cuidando de mim. Isso, gente, aconteceu muitos milagres que eu posso trazer outros testemunhos também. Foi lá onde Deus me mostrou a pessoa com quem eu casaria. Hoje eu sou casada.
A gente vai contar nosso testemunho também aqui, que é um testemunho muito bonito, também um testemunho que realmente a gente vê o direcionamento de Deus em cada momento. Depois disso eu também fui para outra escola missionária que também aconteceram milagres, mas até então eu vim aqui contar o testemunho do ICEV, da Escola de Cristo. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que eu tive lá. Eu cresci muito espiritualmente, aprendi muita coisa. Conheci amigos que eu vou levar para a eternidade. E eu aconselho todos os jovens a irem para essa escola. Jovens, adolescentes, adultos, não importa a idade, participem, vivam essa experiência, aprendam mais a palavra de Deus. Vale muito a pena. E não se limitem achando que questão financeira não vai ser possível. Se Deus te chamou, Ele vai pagar a conta. Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele sabe o que é melhor para a nossa vida no momento certo. Por isso que eu quero encerrar falando para vocês um texto que... Esse texto, inclusive, foi muito incrível, que depois eu vi que ele era o texto oficial lá dos servos, mas eu falava ele antes de saber disso. Um texto que está lá em Jeremias 29:11, que diz o seguinte: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamento de paz para cada um de nós, e que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus, confiando nele, tendo fé. E mesmo que a nossa fé vacile, a gente saiba que a bondade de Deus é muito maior do que qualquer coisa que a gente tenha feito. Mas se a gente se mantiver, se a gente tiver realmente o desejo de seguir a Deus, Ele vai nos direcionar e nos mostrar o melhor. Que esse testemunho possa ter sido uma bênção para você, da mesma forma que é para a minha vida. Que em nome de Jesus, nós sejamos abençoados e agraciados com a graça dele a cada dia.